Beleza, galera, vamos nessa, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso. A gente tinha feito aqui uma visualização, criamos uma view, criamos algumas procedures. Agora a gente vai fazer uma procedure que vai utilizar todos esses objetos aqui que a gente criou, essas três procedures ou essa view. Beleza? Então vamos lá, vamos aqui, já está com o banco de dados selecionado aqui, vou criar aqui uma nova consulta, cliquei aqui. Primeira coisa que a gente precisa fazer é ter uma direção do que a gente precisa construir, né? Então eu vou utilizar a view, a view ela vai ser utilizada para listar as informações, né? No caso vai ser só de um usuário, então colocar aqui listar os detalhes. Vamos usar também a procedure que vai fazer aqui a inclusão, incluir. Vamos utilizar também a de atualização, né? Nós vamos editar ou alterar. E para poder excluir, né? Excluir. Então aqui, com essa colinha aqui, a gente vai dar uma certa ordem para eles aqui. Eu vou escolher o 1 para listar, o 2 para incluir, o 3 para editar e o 4 para poder excluir. Então, dado isso aqui, a gente vai começar a construir aqui a nossa lógica. Para a gente colocar essas informações em um parâmetro, eu vou criar aqui, usar a palavra reservada aqui, declare, né? Opa, declare, vou colocar aqui operação, vai ser exatamente isso aí que a gente criou ali na nossa colinha. Eu vou passar aqui uma tipagem para ele de inteiro e a princípio eu vou colocar aqui que ele vai inicializar com 0, tá? Beleza, então eu vou colocar aqui também, jogar aqui para baixo, vou colocar aqui também os outros valores que a gente já estava usando, né? O ID, que ele vai ser um inteiro. Eu vou colocar também o e-mail vai ser um varchar de 150. E também teremos aqui a nossa senha. E a senha será um varchar de 50. Beleza, essas são as variáveis que a gente vai precisar para poder usar. E baseado na operação, a operação ela vai representar essas quatro opções que a gente vai ter, né? Então aqui default eu vou colocar como 1, que vai ser listagem. Então toda vez que eu não passar o parâmetro, ele vai receber o valor de 1 e ele vai dar continuidade aqui. Para a gente poder fazer isso, a gente já tem os objetos aqui, né? Eu tenho a view, vou trazer a view para cá. Eu tenho aqui também essa procedure, vou jogar para cá, vou arrastar essa outra procedure aqui e essa última procedure aqui. Então, beleza, o que eu preciso fazer agora? A gente vai usar uma estrutura aqui, né, de condições, que é o if. O que eu vou fazer aqui? Como eu estou usando a variável operação, eu vou utilizar ela como, digamos assim, a variável que vai decidir qual que é o objeto que eu vou usar. Então eu vou colocar aqui quando ele for igual a 1, vou botar aqui a nossa colinha, o 1 é igual a listar os detalhes. Então vou colocar aqui, o 1 é igual a isso. Junto com essa sintaxe aqui, a gente vai colocar um begin e a gente vai colocar um end. Né? Isso significa que quando essa condição for atendida, ele vai iniciar aqui e vai terminar aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai listar. Então, vou pegar aqui esse objeto e eu vou colocar aqui um select. Simples assim, select sem muitas características, né? A gente vai colocar aqui uma condição, porque afinal de contas eu quero listar somente um item. Quando eu colocar aqui o ID, eu vou buscar o ID da condição que eu estou passando, né? Que é a variável que a gente criou aqui. Então, esse cara aqui ele vai ter que ser passado também. Beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou continuar a minha condição. Eu vou colocar um if aqui. Eu vou vir aqui na variável que a gente quer. Quando for igual a 2, aí eu vou vir aqui e vou pegar a nossa cola. Opa. Vou colocar aqui, vou fazer a mesma coisa. Begin e end. Opa. Então, aqui vai ser o que? Aqui vai ser esse objeto aqui. Né? E para que ele possa executar igual a gente tem visto, a gente usa a palavra exec.
coloque ele aqui e passe os parâmetros, né? Eu vou dar um espaço aqui e ele vai mostrar pra gente aqui quais são os parâmetros que ele vai precisar. O primeiro é ID, depois é e-mail e depois é senha. Então vamos fazer isso. Vamos colocar aqui ID, vírgula, e-mail, vírgula, senha. Beleza, então tá aqui. O que eu vou fazer agora? A mesma coisa para o outro. Operação. Quando a operação for igual a 3, a gente vai colocar aqui a colinha. Quando for igual a 3 é igual a alterar. Alterar já está aqui. Então eu vou só colocar aqui o begin. Lá no final o end. Aqui eu vou colocar o exec. Exec. E agora eu vou colocar aqui as variáveis, né? Eu dei o enter aqui e já mostrou aqui quais são as variáveis. Então as variáveis serão iguais às variáveis do alterar. Então vamos vir aqui, e-mail, senha. Beleza. Então tá aqui, só dar um espaço aqui. E agora o último, eu vou colocar aqui só o begin mesmo e o end. Fazer a mesma coisa. Exec. Agora para excluir, eu vou dar aqui o espaço, né? E aí ele vai ver que ele só vai precisar do ID. Então a gente vai fazer só com ID. Então tá aqui digamos assim, a estrutura lógica que a gente precisa, né? Então, nesse caso aqui, quando ele não for nenhum daqueles que tá daqueles 3 primeiros, né? Ele vai ser o excluir e ele vai entrar nessa condição aqui. Então, para a gente poder saber qual foi a opção que foi executada, eu vou fazer mais uma coisinha aqui. Eu vou botar uma palavra reservada aqui, print, e eu vou colocar aqui que acessou a view. Detalhes. Então tá aqui. Eu vou... Deixa eu digitar aqui, né? Eu vou botar aqui mais um print, colocando acessou a SP de incluir. Então tá aqui. Vou vir aqui no próximo. Acessou a SP de alterar. E aqui por último, acessou a SP de excluir. Então, beleza, é isso aqui que a gente vai fazer, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada aqui na nossa tabela. Tá aqui a nossa tabela, tem alguns registros. A gente vai inserir e editar alguns registros aqui. E aí eu vou dar um pause aqui para não ficar muito longo. Mas aí eu vou fazer já com a procedure, beleza? Então vamos aqui. A gente tem um ID, como a gente não controlou lá a nossa tabela com a chave auto-incremente, eu vou colocar um ID aqui, deixa eu só lembrar qual que não tem. Tem 1 e 2, eu vou colocar o 3. Colocar o ID 3, eu vou vir aqui, vou colocar aqui o e-mail de exemplo, @gmail.com, e eu vou colocar uma senha aqui, 2023. Beleza? Então aqui eu estou dando a opção aqui de 1, quando ele chegar, ele vai se listar, eu preciso da opção 2. Então vou vir aqui e colocar a opção 2, e aí eu vou executar, e aí a gente vai ver o print, essa mensagenzinha aqui, que vai ser correspondente à opção que a gente escolheu, né? Então vou vir aqui, vim executar, executei, tá aqui na aba de mensagens, né? Aqui uma linha afetada, acessou a SP de incluir. Então, beleza, era o que a gente esperava. Vou vir aqui para conferir se tem o registro 3. Executar, beleza, tá aqui o exemplo 3. Então, show de bola. Agora eu vou pegar esse exemplo 3 e eu vou botar o ponto .br. E aqui 2023 eu vou botar 02. Então, eu vou falar para ele o seguinte, agora ele não vai incluir, ele vai, opção 3 aqui, ó, editar, né? Então, 3, o registro 3, ele vai adicionar isso aqui, vai alterar as informações. Então, ele vai vir aqui e junto com ele vai escrever aqui embaixo que ele acessou a SP de alterar. Então, vamos lá. Selecionar aqui, executar, show de bola. Uma linha afetada, acessou a SP de alterar. Então, beleza, eu vou vir aqui e vou conferir. Tem que ter um ponto .br aqui e um 02 no final. Vamos lá, opa, clica aqui, clica aqui.
.br 02 no final. Show de bola. Vou dar um pause aqui para não ficar muito longo. Valeu!